Olá, bom dia, né? Bom dia ou boa tarde, né, pessoal? E também boa noite para aqueles que estão assistindo meus vídeos à noite, né? Eu vi que muitas pessoas também assistem à noite, até a madrugada, né? Está visualizando o meu vídeo, né, pessoal? Graças a Deus, obrigado. Vamos para vocês obterem esse conhecimento, né? A gente entrar nesse caminho, caminhar nesse caminho, né? Caminho espiritual. Porque quem é que entra? Quem é que caminha nesse caminho espiritual? Porque se o caminho é espiritual, tem que ser um espírito que tem que caminhar lá, né? Então, é a nossa consciência, entende, pessoal? Que tem que estar nesse caminho, né? E como é que se diz? A gente tem que despertar essa consciência para entender o caminho e caminhar nele. Isso é o caminho espiritual. É o caminho que Cristo veio trazer. Tá certo, pessoal? Ontem eu estava vendo um vídeo, né? Até de uma menina. Nossa, a colocação dela faz todo o real sentido, né? Que é que ela falou de um desenho, né? Caverna do Dragão. Eu acho que quem é da minha idade, 40, 30 anos, né? Assistiu esse desenho que passava na televisão que se chamava Caverna do Dragão, né? Que nesse desenho fala que eu assisti muito, né? Fala que os jovens caíram em uma terra, né? E eles caíram em uma dimensão, em uma terra, e eles estão querendo voltar para casa, né? Aí ele fica nessa aventura, acontece muita coisa pela terra, e eles têm um plano de voltar para casa, mas não conseguem voltar para casa. Aonde que aparece como é, tipo um ET baixinho, né? É, como é que se diz? O mestre dos magos, nome lá do, do desenho, né? Mestre dos magos, olha, pessoal. Então, ele fala que o caminho está dentro dele. O caminho está dentro de vocês. Você encontra esse caminho. Então, esses jovens ficam à procura desse caminho. Entende, pessoal? Vê se isso não é uma mensagem subliminar. Até que eu gravei um vídeo aqui falando sobre mensagem subliminar. Isso não é uma mensagem subliminar que já estava passando para a gente, a Matrix. Como é que eles sabem disso? Um desenho parece que era de 80, né? 80, 90, esse desenho aí. Como é que eles sabem essas coisas? E estava já passando. Eu assistia, né? Era jovem na época, nem imaginava da mensagem espiritual que tinha através daquele desenho, pessoal. Nem, ó, eu estava dormindo em berço esplêndido. Você entende? Eu estava dormindo tão... eu assisti o desenho como um entendimento, né? Mas ali estava lançando essa mensagem para a nossa consciência, pessoal. Entende? Mas por que a gente não percebia? Por que agora estão percebendo? Por causa do despertar dessa consciência. Entende? Então, começou um despertar da consciência nas pessoas, que as pessoas estão enxergando as mensagens subliminares que
era passada através de filme, de desenho, né? Tem até agora um desenho aí que é o Zipso, né? Ele passa mensagem assim também, né? Para a nossa consciência. Quem está dormindo não percebe, mas quem está desperto percebe a mensagem que está por detrás daquele desenho. Entende, pessoal? Por isso que a gente tem que despertar. Você entende? Porque senão vai ficar dormindo em berço esplêndido. Vai ficar aí e não vai perceber as mensagens que os cidadãos estão colocando na nossa consciência. Estão colocando lá, estão falando aí, ó. Vocês estão dormindo, seus abestalhados, passando na nossa cara assim, ó, e a gente dormindo. E isso ele vai ver o grau de consciência, se você está desperto ou não. Então, essas mensagens é para ver aquele que estão despertos e quem está dormindo na humanidade aqui. Então, eles colocam para isso, pessoal, para avaliar, fazer uma avaliação daqueles que estão percebendo e daqueles que não estão percebendo nada. O qual ele vai poder, esses que não estão percebendo, a gente vai manipular, e que é a maioria, né, pessoal? Por isso que a maioria segue com o vento aí, segue com a Matrix, e nem percebe, gosta até tá trabalhando para a Matrix, gosta de fazer as coisas na Matrix. Tem pessoas porque tá dormindo, né? Até acontecer esse despertar, né, pessoal? Por isso que meu vídeo aqui serve para isso, pessoal. Para despertar que essa consciência para andar no caminho espiritual. Aí você me faz a pergunta, como muitos me fez a pergunta. Como é que eu vou saber se eu estou no caminho espiritual? Porque esse caminho, o caminho já está dizendo espiritual. Então, quem é que anda nesse caminho? É um espírito. Porque o caminho espiritual, pessoas de carne e osso aqui, não vai poder andar nesse caminho. Entende, pessoal? Você entende? Então, por isso, porque foi colocado aí pela matrix religiosa o ensinamento errado. Muitas pessoas estão em religiosidade agora, eu estou falando agora, estão na religiosidade agora, mas não está no caminho, pessoal. Entende? Eu sinto muito. Nossa, eu estou há mais de não sei quantos anos na igreja, eu não estou no caminho de Cristo, que Cristo falou lá. Eu sinto muito em dizer, mas você não está, se não está desperto para compreender o que é esse caminho. Entende, pessoal? Você está iludido pela ilusão da matrix religiosa só. Entende? Simplesmente isso. Mas verdadeiramente você não está desperto e não está andando no caminho. Consciente, né? Entende, pessoal? Então, não pode. É uma das dúvidas também que existe nesse meio religioso, né? Tanto evangélico como católico, de vários grupos religiosos aí. Existe essa dúvida, igual como eu falei ontem sobre a igreja, né, também, né? Muita gente pensa, quando fala igreja ali na Bíblia, ela pensa que está falando de um templo. Você entende, pessoal? E eu mostrei um versículo aqui que a igreja estava dentro da casa. Eu digo, oxe, como é que a igreja pode ficar dentro da casa? Porque aquela igreja que o apóstolo Paulo estava referindo era o irmão que estava lá reunido com as outras pessoas dentro da casa dele. Então, ele era a igreja. Mas as pessoas, mas esses pastores, eles não falam isso para você.
Ele fala que a igreja, para você estar na igreja lá física, na igreja de bloco, de parede. E tem escrito também lá em Atos, não foi? 17, 24, que fala que Deus não habita em templo feito por mão de homem. Está lá escrito, todo mundo, Deus não habita lá, mas eles estão ainda inserindo isso na sua cabeça e vocês aceitam. Não sei por quê, pessoal. Não, isso não é o evangelho. A igreja, quando fala igreja ali na Bíblia, igreja de Deus ali na Bíblia, não está falando de templo físico. Entende, pessoal? É isso que essas pessoas não entendem. Então, e agora é outro tema também que não é compreendido pelos grupos religiosos, tanto evangélicos como até grupos espiritualistas também. Não é entendido esse caminho. Que é o quê? Que é o caminho espiritual. O que é o caminho espiritual? Esse é meu tema que eu vou falar hoje, pessoal. Né? O que é esse caminho espiritual que falam aí? Como é que eu vou saber se eu estou nesse caminho? Quem é que caminha nesse caminho? Quem é a pessoa? Hein? A gente tem que fazer essa pergunta, tem que saber. Aí eu coloco o que é o caminho espiritual. Aí eu coloco uma pergunta: por que temos que andar nesse caminho? Por que a gente tem que andar nesse caminho? E quem é que anda nesse caminho, pessoal? Se ele é espiritual, você não pode ver. Como é que você vai saber se você está no caminho? Entende, pessoal? A gente precisa, porque eu sei que isso é a dúvida de muitos religiosos, pessoal. Porque cada um faz aí o seu caminho, né? Quer andar a lolé aí, como ele quer aí, vários grupos religiosos. É por isso que cada um tem seus grupos religiosos, seus quadradinhos, e cada um quer andar, né? Criando o seu caminho. Mas existe um caminho que Deus colocou para que a gente andasse. Quem anda? Quem que tem que andar? A nossa consciência, porque se é espiritual, carne e sangue não entra nesse caminho. Entende, pessoal? Então, eu não sei porque as pessoas não questionam isso, pessoal. Aí chega lá, o pastor fala que o caminho lá é a igreja, tal, não sei o quê. As pessoas acreditam. Não questiona. Eu até fiquei sabendo de um irmão aí que ele tinha começado meus vídeos, né? Mas depois parou de assistir e tal. Aí eu tava conversando com a minha irmã e disse: não, irmã, ele parou para refletir o caminho que ele estava traçando, né? É normal, porque meus vídeos, às vezes, causam um impacto na pessoa, faz ela pensar: nossa, então eu estava totalmente errado. Porque tem muitas pessoas já no grupo religioso acham que aquele caminho é o caminho certo, pessoal. Mas na hora que vê o meu vídeo, ele percebe: não. Aí essa pessoa foi parar e até foi estudar sobre os assuntos que eu estava falando, pesquisar, né? É isso que você tem que fazer, pessoal. Você não tem que confiar totalmente em mim. Você vai lá e pesquise se eu estou na direção da espiritualidade ou não. Vê se eu estou falando corretamente com a direção da espiritualidade. Vê se os versículos que eu coloco estão de acordo com a Bíblia, com o pensamento espiritual. Você tem que avaliar isso. Você não tem que acreditar logo em mim mesmo, não. Então, esse cidadão fez isso, parou para analisar, né? Porque um vídeo aí que tocou com ele, né? Então, ele parou para analisar isso. Entende? É isso que ele tem que fazer, pessoal.
né? Não é logo crendo aqui no que eu estou falando. Você tem que me avaliar. Porque tem que ver se eu não estou desviado ou não, entende? Você tem que avaliar mesmo. É esse o trabalho. Seu trabalho é isso, é examinar. Eu estou aqui explanando o pensamento. Veja se meu pensamento está na direção da espiritualidade. É isso que não acontece. Que as pessoas entram em uma igreja, em um grupo, aí não avaliam o que o pregador lá, né, o líder está falando, aceita, é verdade, não sei o quê, aceita, e aí depois descobre que aquilo não era verdade. Hein, pessoal? Então, por isso que a gente tem que saber o que é esse caminho, o que é o caminho espiritual. Para quem é esse caminho? Quem é que tem que andar nesse caminho? A gente tem que saber disso, para a gente não estar enganado, pessoal. Como é o caminho aqui que a gente tem que seguir, é um grupo, esse caminho é o quê? Entende? Porque a religião tomou conta aí das escrituras e tem lá nas escrituras que Cristo é o caminho, a verdade e a vida. E ele está dizendo que aquele caminho, a verdade e a vida é o caminho da igreja lá. Entende? Mas não é, pessoal. Então, vamos descobrir o que é esse caminho espiritual e responder a pergunta: por que temos que andar nesse caminho, né? E quem anda nesse caminho? Quem é que anda, né? Se é espiritual, eu estou dizendo, carne e sangue não entra nesse caminho, né? Então, aí a primeira pergunta: o que é o caminho espiritual? Aí ele coloca: o caminho espiritual consiste, sobretudo, na penetração da consciência em estado cada vez mais elevado, até a consumação, a união com o espírito, quando tem o início em uma trajetória cósmica. Designa, pois, um processo de expansão da consciência do homem. Nesse caminho deve-se ingressar sem expectativa, sabendo que se trata de um progressivo autoconhecimento, autoesquecimento e superação dos próprios limites. O que os segue, de fato, integra-se a leis cada vez mais abrangentes e universais e prestam inestimável ajuda à evolução de todos os seres viventes sobre a Terra. Então, pessoal, o que é que ele fala aqui? Ele já escatarrou tudo aqui, só em uma catarrada só, ele já botou tudo para fora, né? Ele fala que o caminho consiste, sobretudo, né, na penetração da consciência. Então, é um estado de consciência mais elevado, o qual você está desperto. Sua consciência despertou e entra nesse caminho. Então, quem entra nesse caminho? A sua consciência. E que demonstra que a sua consciência está num estado elevado, até a consumação e união com o Espírito, né? O Espírito Santo, Espírito de Deus, né? A centelha divina, o eu superior, né? Então, aí quando dá início a uma trajetória cósmica. Então, é quando você entra nesse caminho, penetra a sua consciência, né? Entra nesse caminho espiritual, você tem um estado elevado e tem uma consumação com esse espírito que está dentro de você. Aí você inicia uma trajetória, uma jornada espiritual cósmica do universo, né? Aí ele fala: designa, pois, um processo de expansão da consciência do homem. Então,
o homem vai galgando, evoluindo, expandindo a consciência dele quando ele está nesse caminho. Então, pessoal, se você está em um lugar que você não expande a sua consciência, você ainda não entrou no caminho espiritual. É isso, é o que fala. Aí ele fala, nesse caminho, então, nesse caminho espiritual, deve-se ingressar sem expectativa, sabendo que se trata de um progressivo autoesquecimento. Então, você vai se esquecer de quê? Como é que se diz? Esquecer essa ilusão aqui. Sua consciência vai estar no caminho espiritual para deixar essa ilusão. Por isso que eu falei que a salvação, quando Cristo veio salvar, é para nossa consciência. Porque você entra no caminho, você vai ter que esquecer agora a ilusão. Por isso que fala lá, deixe o mundo e os seus pecados e siga o caminho de retidão, o caminho de Cristo. Entende, pessoal? Aí ele fala, superação dos próprios limites. Então, você vai superar os seus próprios limites nesse caminho. Ele fala, os que o conseguem de fato integrar-se à lei cada vez mais abrangente e universais. Então, você vai começar a ter conhecimento sobre a lei universais que está regindo essa realidade e a realidade espiritual. Ele prestar inestimável ajuda e evolução de todos os seres viventes sobre a Terra. Então, você vai ser e vai prestar ajuda para uma pessoa crescer consciencialmente. Se você está fazendo isso, você está no caminho. Entende, pessoal? Não tem como, né? Aí ele fala que a pura luz, então ele fala, a pura luz gradualmente vai revelando o caminho espiritual. Então, a luz, pessoal, é o conhecimento, né? Então, essa luz, a gente tem que ir galgando esse conhecimento para que vá dando luz para clarear o caminho. Porque sem luz você não enxerga o caminho. Você já viu você caminhar no escuro, um caminho escuro, você não vai ver. Vai ter pedra no caminho, você pode ter um buraco, você cair. Entende? Então você precisa enxergar as coisas espirituais, né? Revelando o caminho espiritual. Aí o que é que ele fala mais? Ele fala, esvaece a ilusão chegando ao recôndito obscuro da consciência e traz uma certeza de rumo ao seguir. Então, você vai clareando, né? Vai esvaecendo, vai clareando, você vai vendo a ilusão. Você vai percebendo que esse mundo aqui tem ilusão, pessoal. Chegando ao recôndito obscuro da consciência e traz uma certeza do rumo a seguir. Então, vai clarear e você diz, esse é o caminho a seguir. Aquilo dá uma certeza na sua alma, na sua consciência, entende? Aí ele fala, essa senda, né? Esse caminho está além do conhecimento intelectual e da manipulação de conceito e que conduz à sabedoria. Então, pessoal, ele está dizendo que esse caminho espiritual não é através desses conhecimentos intelectual, de manipulação de conceito, que eu vou pegar um conceito e que conduz à sabedoria. Não é. É essa conexão com a sua espiritualidade que vai lhe mostrar o caminho, porque esse espírito ele vai guiar por esse caminho. Entende?
ele vai lhe dar uma sabedoria que não é a sabedoria que você tem aqui, porque os que já têm sabedoria aqui não estão nesse caminho, né? Pessoal. Aí ele fala, nela, né, no caminho, não se procura ver e ouvir, sentir ou tocar coisa alguma para deleite pessoal, mas sim permitir que a luz do Espírito se aproxime e envolva e permeie o seu ser, realizando sua obra sobrenatural. Então, pessoal, você tem que sentir, permitir essa conexão, porque você tem que se aproximar do Espírito, o Espírito de Deus, centelha divina, né? Que vai fazer com que envolva e permeie seu ser inteiro, realizando a obra sobrenatural no seu ser. Vai haver uma mudança totalmente para que você compreenda o caminho. Enquanto não houver isso, pessoal, não tem mudança, você não está no caminho. Porque o caminho é você permitir a esse espírito tomar conta da sua consciência, todo do seu ser, para ele lhe guiar. Aí ele fala, a ansiedade por decidir o rumo e tomar, deve ceder logo a rendição ao mundo interior, pois se diz, deixe o sopro do Espírito conduzir a tua barca, e ele sabe o rumo a tomar. Então, você tem que deixar o Espírito guiar você. É o que a Bíblia fala, né? O Espírito Santo é que vai guiar a gente por esse caminho, né? Cantava até a música na igreja, né? O Espírito Santo guia você, ele é que guia você, o Espírito Santo, entende? Então, é esse Espírito que tem que guiar você, mas você tem que deixar ser tomado o seu ser. Você não pode estar nesse mundo de ilusão, essas coisas, você não pode. Entende, pessoal? É esse mundo de ilusão que está acontecendo. Você tem que deixar. Permitir que a rendição ao mundo interior. Você tem que se render nos braços, confiar. Então, essa é a confiança nesse Deus. Você tem que confiar que ele vai guiar você por caminhos retos, bondoso, caminho que vai conduzir a gente para a saída dessa ilusão. Lembra lá da caverna do dragão desenho? Que o mestre do mago fala que a saída está dentro dele? Está dentro deles? Ele precisava sentir esse caminho que ia ser mostrado o caminho, entende? E os jovens ali no desenho, perdido naquele mundo. Então, é a mesma gente, a gente está aqui, a nossa consciência está perdido e ele tem que voltar para casa. E por isso que Deus enviou o caminho dele para que a gente andasse. Quem que andar? A nossa consciência, pessoal. Entende que o caminho espiritual é para a nossa consciência? Então, quando é que a gente denota que a gente está no caminho? Quando a gente despertou e está elevando a nossa consciência. Isso demonstra que a gente está no caminho espiritual, o caminho de Cristo. Entende que não tem nada a ver com que você vá para um grupo religioso. Não tem nada a ver. E é isso que as pessoas não entendem. Por causa do engano que já veio colocado aí há muitos séculos, né? Pela igreja aí, primazia, e depois as outras religiões seguiram o mesmo caminho, que é a matrix religiosa. Que é isso que tem que ensinar para as pessoas, né? Aí ele fala, aprofundar o silêncio e amar
o eu supremo interno permite a pessoa reconhecer o espaço que cabe dar. Quando se está unida a ele, tempos de intensa atividade ou de repouso, de luta interna ou de bonança passa a ter valor equivalente. Então, quando você une ao Espírito Santo, o eu interior, a esse eu supremo, né, interno, você vai, como é que se diz? Saber o caminho que tem que tomar, porque ele vai mostrar. Ele vai mostrar para a sua consciência, ele vai dar luz, né? Ele vai dizer que vai acabar a luta intensa, interna, e vai vir a bonança e tem um valor muito grande essa conexão. Entende, pessoal, o caminho espiritual agora? Não é negócio de ir para a igreja, que as pessoas pensam que quando fala igreja ali na Bíblia, está pensando que a igreja, o templo de Broco, o edifício. Entende, pessoal? Não é isso. Aí ele fala, antes de iniciar o acesso espiritual, o que recebemos do cosmos é dosado pelo limite em nossa entrega no mundo interior. Então, a gente vai recebendo de acordo com aquilo que a gente vai dosando. Se você busca mais, você vai ter mais compreensão. Se você busca menos, você vai ter menos compreensão, mas você está caminhando. Não pode parar, pessoal. É por isso que eu falei aqui para a irmã, não pare, continue. Não é o entendimento, não vai vir todo de uma vez, né? Ele vai vir assim em dosagem. Então, vai sendo dosado, porque a nossa consciência também, quando está encarnada aqui, não vai caber tudo de uma vez só. Senão a gente pira. A gente fica pirando na batatinha aí espiritual, entende? A gente vai galgando assim, aos poucos, né? De acordo com a gente vai se integrando ao mundo interior, vai galgando. Ele fala, essa essência cósmica, cujo alento é servir sem restrição e conforme a lei, encontra-se confinada, mas a nós colocamos a serviço do plano evolutivo. Tornamos apto a sua meta superior. A ascensão torna-se, então, contínua. Então, a nossa ascensão espiritual a gente vai galgando. Aí, ó, teve irmãos e irmãs aqui que começaram desde o princípio a me assistir. Eles começaram, na hora que eles começaram, nossa, era muita dúvida, era confusão na cabeça desses irmãos. E eu orientando, calma, olhe isso, olhe aquilo, olha aquilo outro. E fui gravando o vídeo, fui falando. Eles agora, pessoal, estão em outro nível de consciência. Entende? Então, é essa ascensão, devagarzinho. Por isso que todo dia aqui eu estou vindo dando uma dosagem. Vamos entendendo isso, a gente vai entendendo aquilo. E aí a coisa vai expandindo, vai tirando aquelas nuvens negras, principalmente pela religião que colocou, né, na mente desses irmãos aí, colocou esses pensamentos, né, pessoal, de nuvem negra, o que fez com que ele parasse a caminhada espiritual dele. É isso que a matrix religiosa está fazendo. E agora eu estou fazendo, tirando essas nuvens negras, tirando dúvida, colocando aqui perguntas, fazendo você pensar, sabe? Foi isso que o cidadão, quando viu meu vídeo, ele bateu no íntimo dele, né? Então, ele deu uma paradinha, mas agora eu acho que ele está voltando a continuar assistindo meus vídeos, né? Continue, que você vai melhorar a sua expansão da consciência, você vai alcançar a sua expansão. Aí ele fala, na fase inicial do caminho,
é inevitável a imensão de aspecto negativo do caráter antes inconsciente e cuja transmutação consome parte do potencial disponível para ascensão. Então, pessoal, ele fala que no início a gente está tendo uma luta com o ego, né? Que é o nosso caráter inconsciente. É o nosso ego que a gente, quando a gente não está desperta, a gente está comandado pelo ego. É o que acontece com as pessoas, pessoal. Eu vejo esse comportamento. Mesmo em um grupo religioso, eu vejo. Tá praceando as pessoas, enganando, mentindo, fazendo coisa. Entende? Muitas coisas, pessoas que estão na igreja, até os líderes também mentindo, tapeando, fazendo. Então, quando ele faz isso, ele está no ego, pessoal. Então, ele precisa transmutar quando ele desperta, transmutar, sair do ego e se conectar com o ser espiritual divino, para ele colocar o propósito de vida nessa realidade. Entende? E aí ele entrou na sessão espiritual. Aí ele fala, essa transmutação é facilitada quando o autoconhecimento e a doação estabelecem um determinado grau. Então, grau, nível de consciência, né? Ao que você vai galgando o grau, você vai transmutando o esquecimento, essas coisas do ego, né? Ele fala, comece a perceber o valor da ação impessoal, silenciosa e invisível. Então, esse processo acontece silenciosamente, invisível, dentro da pessoa, pessoal. Então, tem pessoas que estão me ouvindo aqui, silenciosamente, né? Por isso que tem a música de Lulu Santos, né? Silenciosamente eu te falo com paixão. Eu te amo calado, como quem ouve uma sinfonia. Eu até tenho um vídeo gravado eu cantando essa música aí, pessoal. Então, é lá no silêncio. Então, as pessoas ouvem meu vídeo, é lá no silêncio que a espiritualidade está trabalhando no ser dela. Entende? Está trabalhando esse grau para que ela vá crescendo. Então, uma pessoa aqui que assiste meu vídeo aqui, pessoal, a vezes nem fala comigo aqui, não manda recado nem nada, mas ela está assistindo, a espiritualidade está trabalhando lá dentro. Né? Trabalhando no ser dela. E aí ela vai deixando essa espiritualidade. Então, vai tomar o ser dela, quando vê, ela já está mudada. E o que é que vai denotar isso? São o nosso espelho. Quem são o nosso espelho? São as pessoas que estão ao nosso redor, pessoal. Vai falar assim, nossa, você está diferente. Você está com um brilho diferente assim. O que é que aconteceu? Nossa, você está calma assim, tá. Então, essas pessoas são o nosso espelho do que a gente do nosso comportamento, como a gente está se comportando. Então, a mudança acontece dentro, né, pessoal? E aí a pessoa vai denotar, esse nossos espelhos vai denotar essa mudança. Por isso que a mudança é de dentro para fora e não de fora para dentro. É por isso que eu estou falando, pessoal. Nossa, quantos grupos religiosos, se tivesse todo mundo assim já desperto, mudado, nossa, o mundo seria outro. Mas por que eu estou falando de despertar da consciência? Porque eu estou falando até para pessoas que estão em grupo religioso. Foi o que a irmã falou, não, eu já tenho um grupo, eu já sei, eu já... Não, você não sabe porque você está desperto. Depois dizia aqui que aí estava perguntando o que é a expansão da consciência. Oh, você não disse que sabia
sabia as coisas, agora está perguntando, está dizendo, não, eu já sei, já estou na igreja. Porque essas pessoas pensam que está na igreja, está garantida de que ela está no caminho. Entende, pessoal? É o engano que está aí, da ilusão, da matrix religiosa, da ilusão na cabeça dessas pessoas. E é isso que eu vim tirar, porque eu sei que o trabalho é de dentro para fora. Então, essas pessoas aí estão fazendo por aparência, para demonstrar para a sociedade, para outra pessoa, que é boa. Ela não está sendo sincera com ela. Você viu falar sobre a sinceridade? Você viu falar no vídeo? Então, é que as pessoas têm que ter dentro, para ela se conectar, para que essa espiritualidade faça um trabalho invisível e silencioso dentro dela. Tá certo? Aí ele fala, para avançar é preciso ousadia, destemor, coragem, prudência e receptividade ao que vem do profundo ser. Então, você tem que tirar o medo, tem que ter coragem e se aprofundando, né? Para que você tenha conexão com esse ser. À medida que os componentes da personalidade vai se integrando à alma, a vida interior se dinamiza e a consciência começa a constatar leis superiores, até que se estabiliza no plano anímico, plano, como é que se diz? Anímico é o plano anímico, né? Dali se é expandido, a vida interna passa a ser a realidade onde transcorre acontecimento ou evento que impulsiona a ascensão. Então, dali a espiritualidade vai impulsionar você nessa ascensão. Então, você, a sua consciência começa a ter conhecimento das leis espirituais, as leis superiores. Então, porque você estava no ego, você não tinha lei que estava dirigindo a sua consciência. Você estava sendo levado pelo ego, como muitas pessoas. Diz que então aí não obedece a lei, está indo só para a igreja lá. Entende? Existem leis superiores que a nossa consciência tem que estabelecer nessa realidade. Aí ele fala, o que busca trilhar a senda interior, então, o senda é caminho, né? Quem busca trilhar a senda interior, então você busca interiormente, né? Que leva à formação do corpo de luz. Então, é nesse caminho, pessoal, que a gente vai trilhando, fazendo bem, que a gente, nosso corpo de luz vai se constituindo, que é na nossa alma. Ele fala, veículo de expressão do ser em níveis supramentais. Então, quando a gente vai fazendo, então, é o nível supramentais que a gente vai criando esse corpo de luz. E mais tarde, desenvolvimento ainda maiores. Tende a abraçar o positivo, um estado de insatisfação que não o deixará estagnar em ponto algum, de modo que esteja sempre disposto para seguir rumo à meta. Ele fala, assim o caminho se-lhe-á cada vez mais develado. Tem de estar em todo instante pronto a morrer e renascer, prontidão que penetra em células do seu corpo materiais. A consciência integrará a luz interna de cada célula numa luz maior. Isso significa elevar-se e sutilizar-se em forma de modo que a energia nela contida passa a expressar a sua essência. Então, pessoal, vai fundir
a gente começa a formar esse corpo de luz, ela começa a penetrar na célula também do corpo, que vai se fundir para a gente se tornar um. A gente vai se elevando e se sutilizando. Então, a gente vai se espiritualizando. A forma de que a energia contida possa expressar a nossa essência. Por que a gente não consegue expressar a nossa essência? A luz que está. A luz está escondida. Então é preciso ir tirando isso para a luz clarear, porque quando a luz clarear, você vai fazer igual a Cristo. Aquele que é luz não pode colocar debaixo do alqueiro. Tem que colocar no velador para clarear tudo. Então a sua luz começa a irradiar, sua energia, e começa a atingir as outras pessoas. É por isso que a Matrix não quer que você acorde, não quer que você trabalhe a espiritualidade, porque ele sabe que você pode se tornar esse ser de luz e despertar as outras pessoas. É por isso que aquele que estão desperto, pessoal, é atacado. É a família dele que está dormindo, ataca ele. É gente mais próxima que ataca ele. Entende? Tem confusão na casa dele. É todo dia, toda hora. É porque ele quer derrubar aquela luz daquela pessoa. E se você não está atento, você cai na cilada da ilusão que a Matrix está fazendo, você cai e a sua luz é derrubada, você sai do caminho. Entende? Por isso que temos que trabalhar, pedir a Deus força e livrar do mal dessas coisas daqui. Porque a Matrix não quer um que brilhe aqui, sabe? Se torne luz, porque a luz dele vai espalhar para as pessoas, pessoal. Entende? Vai espalhar para as pessoas e vai mudar o comportamento. Vai incomodar. Olha, veja bem como eu estou fazendo o trabalho aqui. As pessoas daqui de casa estão tudo incomodadas, pessoal. Estão tudo incomodadas. Entendeu? Por quê? Porque algo está mexendo, mas é para mexer mesmo, para mudar a consciência. Mas fica resistindo. Quem está resistindo? É o ego dela. O ego delas estão resistindo. E você tem que entender que é esse o processo mesmo. As pessoas ficam bravas. Tem uns aqui mesmo que assistem meu vídeo, deve ficar bravo comigo. Até me xinga, poxa, esse... Entende? Mas tá mexendo. Entende? É o trabalho da espiritualidade. Aí ele fala, nessa etapa do caminho, o peregrino, né? O peregrino é a nossa consciência. Deve calar a voz que clama pelo que é conhecido. Serena o coração e prepara para ouvir o inatingível. Então, a gente tem que calar nossa voz se está nesse caminho para ouvir esse inatingível. Quem é esse inatingível? É esse Deus que está fora do tempo. Ele está na temporalidade. Então, esse Deus é inatingível porque ele está fora do tempo. Então, a gente tem que calar nossa voz, né? Serenar nossa alma, o nosso coração, para poder ouvir quando você estiver nesse caminho. Que você vai ouvir a voz da intuição, é esse Deus falando com você. Mas enquanto a gente estiver no ego e estiver azoado da cabeça, a gente não vai conseguir ouvir a voz desse Deus. Entende? Aí ele fala, o caminho em movimento que gera o conhecimento e experiência. Então, esse caminho também tem movimento, você vai tendo experiência, né? E a virtude dele que se produz energia. Então, é nesse caminho que também você vai movimentando a experiência e vai produzindo energia para você. Aí ele fala, assim é o andar com Deus. Então, nesse caminho, assim que é andar com Deus. É o modo, é uma expressão de comportamento
aquele que anda com Deus se torna diferente das outras pessoas. Então, as pessoas vão perceber a diferença sua, pessoa. Você não tem como uma pessoa que mudou dentro, a espiritualidade está trabalhando dela, vai sentir, nossa, você está diferente, você tá assim uma paz, as pessoas vão querer ficar do seu lado, nossa, você está mudada, hein, gente? Nossa, que coisa. E o que foi que aconteceu? Aí é a hora de você falar sobre o trabalho da espiritualidade, né, pessoal? Porque eles vão notar essa diferença. Aí ele fala, ela manifesta a própria vida do Senhor na sua vida, na sua história. Então, é ali a manifestação desse Deus interior que está dentro de você. Né? Aí ele fala, chamamos isso de caminho espiritual. Então, ele fez esse esboço todo para dizer que chamamos isso de caminho espiritual, porque é o caminho da consciência, né? Ele fala caminhada, jornada, né? Ele chama de caminho espiritual, caminhada, jornada, pois essa iluminação não acontece num estalo, no estalar de dedo, né? E sim aos poucos. Então, vai acontecendo aos poucos, pessoal. A pessoa vai se galgando a consciência dela e vai se desvencilhando do ego dela, do mundo, da ilusão do mundo, aos poucos, ó, aos pouquinhos, aos pouquinhos. E aí, quando vê, ela está mudada. Né? Aí ele fala, conforme caminhamos, então, por isso que não pode parar de se assistir. Foi por isso que não pare, irmã, de assistir meus vídeos, de meditar, de orar. Não pare. Porque conforme você vai caminhando, quem é que vai caminhando? A sua consciência. Então, se você para de expandir a consciência, você saiu do caminho, você parou a expansão da consciência. Então, quem entrou nesse caminho de expansão da consciência não pode mais parar. A sua consciência tem que caminhar no caminho espiritual preparado para essa consciência. Entende? Aí ele, conforme caminhando, vamos ganhando um pouco mais de luz. Então, vamos adquirindo luz, e o qual essa luz vai fazer esse trabalho, né, pessoal? Você tava. É por isso que a Bíblia diz: o, aquele o cristão, né? Ele é como a luz da aurora. A cada dia vai brilhando mais e mais até se tornar dia perfeito. É que ele fala. Aí ele fala, é nessa caminhada que você abandona os lugares antigos. Então, você vai notar que uma pessoa entrou no caminho quando ela era baladeira, ia pra orgia, bebia toda. Aí depois a pessoa agora só está no lugar reservado, quer ficar. Então, isso vai demonstrar que você largou aquele lugar antigo que você, porque você se sente mal, você é mais sensível, você sente as energias, então aquele lugar já não faz mais bem para você. Procura lugares mais tranquilos para se espiritualizar. Então, demonstrando que essa pessoa está no caminho espiritual. Aí ele fala, abandona o lugar antigo em que estava preso. Preso pelo ego, né? Que levava a pessoa para esse caminho, né? Aí ele fala, se descobre uma pessoa mais forte, mais sábia e mais humilde. Então, é uma característica também que você vai ver naquele que está trilhando esse caminho espiritual, que é o quê? Ele demonstra ser uma pessoa mais positiva, né? Forte, né? Pensamentos positivos, mais sábia, responde com sabiamente e é humilde. Ele não pode perder essa humildade. Então ele se demanda, poxa, eu sinto que você passa assim uma humildade. É o que as pessoas falaram aqui quando viu meu vídeo, pessoal. Pessoas que eu nem conheço me deu feedback e disse que sentiu isso lá.
ela, quando ela estava assistindo o meu vídeo, ela sentiu isso. Eu digo, graças a Deus, obrigado, é a espiritualidade trabalhando. Por quê? A espiritualidade trabalhando no meu íntimo. Então, essa é a mudança, essa é a característica de que você está nessa caminhada, nessa jornada, nesse caminho espiritual, como ele falou aqui. Entende? É isso, pessoal. Aí ele fala, a caminhada espiritual é sempre cansativa, cheia de confusões. Então, é o que acontece, pessoal, aqui, ó, na minha casa. É cansativa, da vez a gente fica cansado, oh meu Deus, tem que não sei o que fazer isso para meditar, tem que gravar o vídeo. Tem dia aqui que você não viu que o dia que eu fui ficar dormindo mais tarde, o mentor veio me acordar. Eu ouvi a voz aqui ó, no meu ouvido, no meu cangote. Acorda, Samuel, 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 acorda. Eu, oxe, que homem é esse aqui que está no meu quarto? Quando eu virei, não vi ninguém. Não tinha ninguém. Era o mentor me acordando. Bora para você gravar o vídeo. Tem pessoas que estão esperando para ouvir. Entende? Então, é cheia de confusão também, porque as pessoas ao nosso redor não gostam dela. Então, você entende agora? Você entende porque o caminho espiritual, quem está trazendo o caminho espiritual é confusão. Porque as pessoas que estão não entendem você. É o que a Bíblia fala. Ninguém consegue discernir a pessoa espiritual que está que tá caminhando nesse caminho espiritual. Ninguém consegue entender. Porque elas estão tudo no ego. Estão tudo no ego. Então, e às vezes vai o quê? Vai até criar confusão com você. E é por isso que você tem que estar esperto. Porque isso é armadilha aí, tá sendo usada pelos espíritos, é armadilha para que você sinta fraco, caia e aí você sai. A sua luz começa a apagar. Isso é o plano da Matrix. É tirar. É por isso que aquele que está ensinando, andando, trabalhando essa espírito, ele vai ser atacado, não tem como. Porque aqui a gente está num umbral, está num ambiente hostil. Aqui é umbral, pessoal. Você sabe, aqui é a lei do mais forte. Aqui é a lei de quem tem mais arma, que faz mais guerra, toma o lugar. É assim. E não tem como a gente se virar. A nossa proteção é estar fazendo essa espiritualidade. É em Deus. Porque assim, aqui é umbral. Você pensa que aqui é o paraíso, não, que não é, viu? Você cair nessa ilusão consciencial aí. Não é. Aqui a gente está passando por sofrimento e perseguição, muitas coisas, entende? Mas precisamos nos conectar com as pessoas para ter essa ajuda, entende? Aí ele fala, elas adoraria que continuasse onde estavam. No entanto, o passo que vai aumentando a sua luz ao longo da jornada, as pessoas que duvidam passam a admirar-se. Então, ela começa, quando você persevera no caminho e a sua luz começa a brilhar, ela aí vai admirar você. Nossa, você é uma pessoa assim. Ela vai começar, em vez agora de ela perseguir você, ela vai admirar você e vai ajudar até você no caminho. Entende? Mas você precisa, no começo, vai ter confusão, vai ter essas coisas, é normal. Aí ele fala, o seu destino é a sua luz. Então, a gente vai ter que se tornar uma bola de luz, irmão. Você sabe que eu disse que a gente é uma bola de luz. Então, a gente vai ter que se tornar essa bola de luz. Não abra mão dela, porque alguém disse, não vale a pena. Entende? E como é que não vale a pena? Que não caminhou, não sabe ensinar o caminhar. Então, aquele que não está no caminho, ele não vai saber ensinar esse caminhar. É por isso que os pastores não sabem ensinar esse caminhar espiritual. Eles não sabem isso aqui, pessoal. E eu aposto que é novo também essas informações para vocês. Principalmente vocês que estão no grupo aí religioso.
né? Essa informação é nova para você. Entende? Ele não sabe, então ele não pode ensinar. Só pode ensinar aquele que também está passando pelo processo do caminhar. É por isso que eu estou nesse processo. Aí ele fala, se você vai partir, parta. Mas se lembre, essa caminhada espiritual não é fácil. Não é fácil. Não é curta, mas é única, que leva você até a sua luz. É isso, pessoal. Ele acabou encerrando aqui o papo. Então, não desista, continue. É difícil? Não é fácil? Não é fácil? Não é fácil. Essa caminhada não é curta, que você vai logo alcançando, não. É longa, mas ela é única, é a única que leva, é a única saída para a nossa consciência. Então, quem está falando aí que o caminho é aqui, o caminho ali, grupos religiosos, né? Entidades, comunidades que estão fazendo de espiritualidade, não é. O caminho está aí nessa conexão com seu Deus interior. Entende, pessoal? Essa é única e que vai levar a essa luz. Entende? Aí, por que temos que andar nesse caminho? Eu já falei, né, pessoal? Porque é o caminho que vai nos dar, vai aumentar nossa luz, né? E vai nos dar uma clareza e tirar nossa consciência dessa ilusão. Foi por isso que eu falei do desenho Caverna do Dragão, que aqueles estavam naquela ilusão, estavam perdidos e queriam encontrar o caminho de casa. É igual à nossa consciência, pessoal. A gente tem que encontrar o caminho de casa. E foi por isso que Cristo veio e disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, que vai levar ao Pai, que tem muitas moradas. A gente vai voltar para casa. Dá para entender isso ou tá difícil? Entende? Aí, o que é que a Bíblia fala sobre esse caminho? A Bíblia fala sobre esse caminho? É claro, né, pessoal? O próprio Cristo já se intitulou como caminho. Como é que a Bíblia não fala sobre o caminho? Então, vamos ler aqui Salmo 25, versículo 4 e 5. Mostra-me o caminho certo, Senhor. Ensina-me por onde devo andar. Guia-me pelas veredas e ensina, pois é o Deus que me salva. A ti ponho a minha esperança todo dia. Olha o que o salmista fala aqui, pessoal. Em Salmo 25, versículo 4 e 5. Ele fala, mostra-me o caminho certo, Senhor. Ensina-me por onde devo andar. Então, ele está pedindo que esse espírito, essa conexão, guie ele por esse caminho. Guie-me pela vereda, então, pois é o Deus que me salva. Então, ele sabe que esse Deus vai salvar a consciência dele dessa ilusão. Em ti ponho a minha esperança todo dia. Então, todo dia a gente tem que pôr nossa esperança nesse caminho, pessoal. Entende? E aí, qual é o caminho? Vamos lá, João 14, versículo 6. Respondeu Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, pessoal, a gente só pode ir para a casa do Pai por esse caminho. Mas esse caminho é o caminho que a religião falou que é lá que é o caminho que eles estão falando que é esse caminho? Não é, pessoal. Você entende agora por que eu tenho que falar desse caminho? Porque essa é a confusão. Porque quando eles lêem a Bíblia lá, no grupo religioso, o pastor diz que esse caminho aqui que Jesus está falando é o caminho lá da igreja. E não é necessariamente, não necessariamente. Entende?
Então, precisa tirar esse engano da mente dos grupos religiosos, né? E está enganando. Aí ele fala o que mais? Salmo 119, 105. A tua palavra é lâmpada que ilumina meus passos e luz que clareia o meu caminho. Então, é a palavra de Deus, aquela essência que vai fazer com que mexa. É por isso que quando eu falo aqui das palavras de Deus, pessoal, já a irmã me falou, irmã e o irmão me falou, que ele começa a tocar no íntimo dele. Quem é? É eu que estou indo tocar lá? Não, é porque essa palavra está saindo com vida, que está mexendo com o seu ser, pessoal. Por que ele está mexendo com você? Para dar vida ao seu ser, para dar luz, para você transformar numa bolinha de luz. Você, pessoal, é uma bolinha de luz e não sabe. Entende? Aí Mateus 7, versículo 13 e 14. Vamos ler aqui o que a Bíblia fala. Ele fala: entre pela porta estreita, pois a larga e a porta ampla é caminho que leva à perdição. E são muitos do que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, são poucos a quem a encontram. Então, temos que entrar. Quem é que tem que entrar nesse caminho que leva à vida? Né? Quem é que tem que entrar? A sua consciência. Ele está falando com a sua consciência. Porque eu sou o caminho, a verdade. Então, e a vida, ele fala o caminho estreito que leva à vida é aquele caminho de Cristo. Quem é que entra nesse caminho espiritual? É espiritual. Só quem pode andar num caminho espiritual, quem é espírito. Então, quem entra é a sua consciência. Você entende que não tem nada a ver com o caminho da igreja, os pastores, é o caminho. Você entende agora, pessoal? É esse engano aí que tem que sair. É o que eu estou explicando agora, né? Com toda paciência e falando que você é uma bolinha de luz, que você é uma bolinha, você está pensando que você é essa bolinha de carne, mas você é uma bolinha de luz também, né? Aí o que é que ele fala mais? Isaías 55, verso 7. O que é que a Bíblia fala aqui? Que o ímpio abandone o seu caminho e o homem mau o seu pensamento, e volte ele para o Senhor, que tem misericórdia dele. Volta-te para o nosso Deus, pois ele te dá o bom grado, o seu perdão. Então, é um convite para todas aquele que está fazendo mal, né, pessoal? Está com mau pensamento, né? O homem mal fazendo mal aí, ele pode se conectar com a espiritualidade dele. Nossa, pessoal, e a mudança vai ser grande, né? Porque uma pessoa dessa que estava fazendo coisas más, ela começa agora a se conectar da espiritualidade e falar sobre. Então, as pessoas ao redor vão ver, nossa, que mudança foi essa? Então, ele pode. Então, tem que abandonar o caminho do ego, do mau pensamento. E é o que não acontece, pessoal. Até pessoas dentro da religiosidade ainda está trilhando o mau caminho, o mau pensamento. Está trilhando um caminho mau, porque está fazendo maldade com as pessoas, está enganando pessoas, está com mau pensamento de outras pessoas. Pessoas de grupos religiosos. Entende? Não está no caminho espiritual. Aí ele fala aqui, Provérbio 16, versículo 9. Em seu coração o homem planeja o caminho, mas o Senhor determina os seus passos. Então, não adianta fazer o caminho, porque esse Deus tem o caminho dele para que você, a sua consciência, tenha saída dessa ilusão.
Porque quando você cria o seu caminho, você caiu na ilusão. Até parece um caminho certinho, né? Não, mas eu tô no grupo aqui, eu tô não sei o quê. Mas não interessa. O Deus tem um caminho dele espiritual. Não, eu tô aqui e tal, eu vou lá, não sei o quê e tal. É o seu caminho. Você está criando o seu caminho. Você está deixando essa espiritualidade lhe guiar, como o espiritualista falou. Você tem que deixar tomar todo o seu ser, confiar nesse Deus para que a sua consciência caminhe no caminho. Entende? É isso. Aí é Deuteronômio 5, versículo 32 e 33. Vamos ler aqui, pessoal. Por isso, tenha cuidado de fazer tudo que o Senhor, seu Deus, ordenou a vocês. Não desvie nem para a direita e nem para a esquerda. Ande pelo caminho que o Senhor, seu Deus, ordenou a vocês, para que tenha vida e tudo vá bem com vocês e o seu dia se prolongue na terra, o qual tomará posse. Então, pessoal, até o israelita, no princípio lá já tinha esse caminho, que era o caminho do meio, que se você não vai nem para a direita nem para a esquerda, você fica no meio, que é o caminho que o Senhor ordenou que você ficasse. Então, e você sabe que eu já falei um vídeo aqui sobre o caminho do meio, que é o caminho de Cristo, que é o caminho do equilíbrio, da paz, da alegria, não é? Então, esse caminho do meio já era falado lá desde o tempo lá de Israel. Está aqui escrito em Deuteronômio. Então, Jesus estava ali como caminho? Estava guiando aquele. Entende, pessoal? Porque o próprio Deus disse, olha, vou colocar um anjo aí, ele vai guiando vocês à sua frente. Não diga nada a esse anjo, não vá para a direita nem para a esquerda. Siga esse anjo que você vai seguir o caminho. O povo já tinha já. Cristo já estava guiando desde aquele tempo. Aí é Salmo capítulo 1, versículo 6. Pois o Senhor aprova o caminho do justo, mas o caminho do ímpio leva à destruição. Então, o caminho do justo é aquele que está fazendo justiça, né, pessoal? Está fazendo as coisas, o bem ao próximo. Então, quando você está assim, não para querer aparecer na sociedade, entendeu? Entre aspas, não para querer fingindo fazer uma coisa fingida, mas aquilo que vem do coração, você sentindo a espiritualidade mover para você fazer o bem, aí você está fazendo justiça. Entende, pessoal? Aí é 2 Samuel, capítulo 22, versículo 31 e 33. O que é que ele fala aqui? Este é o Deus cujo caminho é perfeito. A palavra do Senhor é comprovadamente genuína, verdadeira, né? Ele é escudo para todo aquele que nele refugia. Pois quem é Deus além do Senhor? E quem é rocha senão o nosso Deus? E Deus que me reveste de força e torna perfeito o meu caminho. Então, pessoal, Samuel, ele estava falando aqui, né? Este é o Deus cujo caminho é perfeito. Então, esse caminho que Deus criou, que é Cristo, é perfeito. A palavra do Senhor vai guiar também. É comprovadamente genuína. Então, a palavra que sai desse caminho, a palavra de Cristo, é verdadeira, né? Ele é escudo, então, ele é a nossa proteção para todo que nele se refugia. Quem que se refugia? A nossa consciência, pessoal. Pois
Quem é Deus além do Senhor? Quem é Deus além dele? Em quem é rocha, senão nosso Deus? E Deus é que me reveste de força e torna o meu caminho perfeito. Então, ele vai endireitar o caminho daqueles que estão no caminho errado. Então, Salmo 37, versículos 5 e 6. Vamos ler aqui, pessoal. Entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele e ele agirá. Ele deixará claro como alvorada que você é justo e com o sol do meio-dia que você é inocente. Então, pessoal, quando você entrega o seu caminho ao Senhor, então, entregar o caminho ao Senhor é sua consciência penetrar nesse caminho, como o espiritualista falou, e confiar nele. Você vai ter, quando você entrar nesse caminho, você não tem que ter dúvida, pessoal. Você tem que, é igual a criança, se lança no braço desse pai, que ele vai guiar você, ele agirá, ele deixará claro o caminho, né, como a alvorada, que você é justo. E como o sol do meio-dia, que você é inocente. Então, vai ter uma claridade, uma luz, que vai demonstrar que você é justo, é inocente. Entende? Quando você entra nesse caminho, quem entra? A sua consciência. Porque o caminho é espiritual, como é que você, carne, vai andar lá? Entende, pessoal? É incoerente, né? Aí ele fala, Salmo 25, versículo 8 a 10. Vamos ler aqui. Bom e justo é o Senhor, pois isso mostra o caminho aos pecadores, conduz os humildes na justiça, ensina o seu caminho. Todo o caminho do Senhor são amor, felicidade para com que cumpre e preceito da sua aliança. Então, quando a gente faz aliança com Deus, é quando entra nesse caminho, pessoal. A gente vai ter que ter, ele vai conduzir o humilde na justiça, né? Ele vai mostrar o caminho aos pecadores para ver se ele quer entrar, né? Se ele não quiser, a consciência dele não quiser, foi decisão dele, livre-arbítrio dele. Mas esse Senhor vai mostrar o caminho todo. E vai conduzir aquele que é humilde na justiça e ensinar o caminho. Então, pessoal, só pode ficar nesse caminho espiritual aquele que é humilde. Foi por isso que eu gravei o vídeo de humildade espiritual e simplicidade espiritual. Tá aí no YouTube. Vocês têm que acessar e assistir esse vídeo, que é importante se você quer caminhar nesse caminho espiritual, pessoal. Entende? Porque aí você vai... o caminho do Senhor é todo amor e felicidade. Então, é um caminho de vibração, de amor e de felicidade. Se você não estiver vibrando nesse amor, não está no caminho. Você não está, pessoal. Ah, eu estou indo para a igreja já há 20, 30 anos. Você está indo para a igreja há 20, 30 anos, mas você não está no caminho que a Bíblia fala, que é aquele caminho de Cristo. Você não está, você está fora. Você está dentro de um grupo religioso. Pessoal, eu sinto muito, mas eu tenho que falar essa verdade aqui para vocês. Aí ele fala, Salmo 86, versículo 11. Ensina-me o teu caminho, Senhor, para que eu ande na tua verdade. Dá-me um coração inteiramente fiel, para que eu tema o teu nome. Então, pessoal, ele está mandando, o salmista está mandando ensinar o caminho para que ele ande nessa verdade. Então, por isso que Cristo disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Porque nesse caminho tem verdade. Se você não estiver na verdade, você não fica no caminho. E tem vida nesse caminho. Entende? É espiritual, é da sua consciência. Então,
vai demonstrar que a sua consciência tem vida, seu espírito tem vida nesse caminho. E você está andando na verdade, né? E vai dar um coração para que você tema e ande nesse caminho espiritual, tá? Aí ele fala aqui em Salmo 101, versículo 2. É muito versículo, né, pessoal? Seguirei o caminho da integridade quando virás o meu encontro. A minha casa viverei de coração íntegro. Então, pessoal, ele vai seguir esse caminho com integridade. Então, integridade vai ser íntegro e sincero, pessoal. Né? A minha casa, então, a casa que é você, que é o templo, né? Vai viver com o coração íntegro, para que esse espírito lhe guie. Porque senão não vai guiar você, pessoal. Agora, imagine quantas pessoas estão em grupo religioso, que mesmo estando em um grupo religioso, que era para poder fazer esse contato com esse caminho espiritual, não estão no caminho espiritual. Estão fazendo muteta, estão mentindo, estão fazendo um bocado de coisa. Não está, pessoal. Pode fazer isso aí, você é livre, mas você só vai... eu estou aqui, eu estou cantando louvor, eu estou aqui na igreja, eu sou obreiro, eu sou não sei o que. Você pode ser o que você for, mas se você não tem esse contato, não está no caminho. Não adianta. Não adianta espernear. Né? Aí ele fala, Provérbio 4, 18 e 19. A vereda do justo é como a luz da aurora, que brilha cada vez mais até a plena claridade do dia. Mas o caminho do ímpio é como densas trevas, que nem sequer sabe o que tropeça. Então, pessoal, ele está falando que o justo é a consciência, né? Que essa consciência é como a luz da aurora, que vai brilhar, sua consciência vai expandir e tem a plena claridade do dia. Então você está enxergando o caminho que você está caminhando. Mas o ímpio, ele está no caminho de trevas, ele não sabe nem o que tem no caminho, ele está tropeçando e caindo no buraco. É isso, pessoal. Tem que despertar a consciência, né? Aí é Provérbio 10, versículo 17. Quem escolhe a disciplina mostra o caminho da vida, mas quem ignora a repressão desencaminha o outro. Então, o caminho também é de disciplina e é de repressão esse caminho da vida. Você não pode ter vida e querer ficar no ego fazendo aí. Não tem como. Se você faz isso, você não está no caminho. Aí é Provérbio 14, versículo 12. Ao caminho que parece certo ao homem, mas no fim conduz à morte. Então, há caminho que o homem vai fazer pensando que vai conduzir a vida, vai levar ele para a morte. Quem que vai morrer? A consciência dele. Entende? Aí ele fala, Salmo 119 e 101. Afasta o pé de todo o caminho mau para obedecer a tua palavra. Então, para você estar nessa palavra, nesse caminho, você tem que afastar de todo o mal, pessoal. Não tem como. Quem está em grupo religioso e está fazendo mal, está fora do caminho, está fora. Aí ele fala, Isaías 30, 21. Aqui tá pancada, só versículo, né, pessoal? Que se volte nem para a direita, que quer para a esquerda, uma voz nas suas costas dirá, este é o caminho, sigam. Então, é o caminho do meio. Aí, 1 Coríntios 14, 1. Siga o caminho do amor e busque com dedicação os dons espirituais, principalmente o dom de profecia.
Entende, pessoal? Então, esse caminho é um caminho da vibração do amor também. Se você não está vibrando no amor, pessoal, você não está no caminho. Ah, eu estou no grupo aqui, o grupo religioso. Ah, sinto muito, não está. O seu comportamento, o seu ato vai mostrar se você está verdadeiramente no caminho, pessoal. Porque você pode, um tempo, né, ficar com a falsidade para demonstrar para as outras pessoas que é de Deus, mas daqui a pouco essa máscara vai cair. Você vai ficando no ego, vai até um dia ela vai cair e aí vai demonstrar que você não está no caminho. Simples assim, pessoal. Por isso que seja sincero com você, seja verdadeiro com você. Busca a conexão verdadeiramente, que você vai entrar nesse caminho espiritual. Quem vai entrar? A sua consciência. E aí o espírito lá, a espiritualidade vai fazer o trabalho no seu ser. Quando o seu ser muda, você vai mudar o comportamento. E não vai ser uma coisa com falsidade, vai ser verdadeiro. Entende, pessoal? Você entendeu agora o que é o caminho? Se o pessoal não entendeu o que é o caminho agora, com tanto coisa de Bíblia que eu falei aqui e negócio não entender, aí eu não posso fazer nada por você. Mas esse é o caminho, não é o caminho de nenhuma religião, nenhuma. Aquele caminho que Cristo falou, que ele disse que é o caminho, não é de nenhuma religião, nem do católico, nem dos evangélicos, nem do espírita, nem do espiritualista. Esse caminho não é dele. Esse caminho é da consciência. Aquela consciência que despertou e entra nesse caminho e faz o bem, anda seguindo a intuição, a voz, essa está no caminho. Quem não está assim, está fora. Está fora. Eu sinto muito falar isso aqui, mas eu tenho que falar a verdade, porque eu sei que tem pessoas aqui no meu canal que é de vários grupos religiosos e de várias camadas sociais. Não tem, esse não é o caminho não é esse. Aquele caminho que Cristo falou não tem nada a ver com nenhuma matrix religiosa. É o caminho para a sua consciência, tá? Você primeiro tem que despertar. É por isso que meus vídeos aqui é falando sobre despertar da consciência, que você tem que despertar. Quando você desperta, sua consciência entra nesse caminho, o qual vai ter relacionamento com esse Deus interior, o qual vai fazer a mudança no seu ser e vai guiar você pelo caminho. Tá certo, pessoal? Tá difícil de entender? Tá, deu um resumo aqui, um resumo de tudo que a gente leu, tá certo, pessoal? E agradecer a você, pessoal, porque eu vi que, nossa, esse pessoal gosta desses temas assim, ó. Eu fiz da igreja, já tem uma visualização muito grande, né? Então, agradecer a vocês, espero que vocês deem like aí, se quiser me ajudar no Pix, sabe? É tudo com que a espiritualidade vai mover você nessa realidade, tá certo, pessoal? Agradecer a vocês, a esse Deus, a espiritualidade, e que Deus nos abençoe nessa caminhada, nessa jornada espiritual. Tá certo, pessoal? Um abraço, até a próxima, se Deus e essa espiritualidade quiser. Tchau!